Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje alguns textos do Espírito de Profecia e alguns versículos da Palavra do Senhor da Bíblia Sagrada. Queridos, o título do nosso vídeo, como você pode ver aí no início do vídeo, é Preparação para o Fim. Queridos, diante do que estamos vivendo, diante dos acontecimentos proféticos e também diante do que está por vir, os cumprimentos das profecias estão de maneira rápidas diante de nós e nós devemos entender que devemos ter uma preparação hoje para o fim. O fim está mais próximo do que imaginamos. Sabemos que não demorará até que tudo se cumpra e Jesus volte. Cristo disse que os dias seriam abreviados. E se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, por causa de você, por causa de mim, por causa dos remanescentes, os dias serão abreviados. Mas nós devemos entender como devemos viver hoje ou como devemos nos preparar hoje, porque por mais que se a gente não morrer, ou se a gente morrer, devemos estar preparados e devemos obter a vitória sobre o pecado pelo sangue de Cristo e refletir a imagem de Cristo. Acho que isso, e creio que isso é um dos pontos mais difíceis para nós hoje, porque também diante de nós existe uma profecia que diz que, por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriaria. E como então viver à vista de um Deus santo? Como refletir o caráter e a imagem de Cristo diante do esfriamento, da mornidão laodiceana, diante do esfriamento do amor? As pessoas hoje, ela nos odeia grátis, 0800. Apenas olha, não gostei daquele ali, não gosto daquela ali. E, queridos, nós devemos refletir o caráter de Cristo e tirar forças de Cristo, da videira verdadeira, de maneira tremenda, para realmente nos preparar para a volta dele, para a volta de Cristo. E o preparo hoje deve ser de maneira urgente. E eu tive refletindo durante a minha vida, durante esses dias que eu não tive aqui postando vídeos, refletindo, matutando e pensando comigo mesmo, meu Deus, eu preciso me preparar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso orar mais, eu preciso voltar a estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia de maneira mais profunda como eu fazia antes. Eu preciso orar mais do que eu orava antes. Eu preciso voltar a acordar às madrugadas constantemente para buscar a Deus. Porque o esfriamento, a mornidão laodiceana contagia as pessoas e contagia muitas das vezes a gente também. E por isso eu decidi estudar sobre isso e entender preparação para o fim. Nós devemos preparar para o fim e entender como devemos estar logo mais quando surgir o decreto e quando se fechar a porta da graça. Quando cair as pragas, devemos já ter obtido a vitória completa sobre o pecado. Não pense que o que eu vou ler para você aqui é interessante, porque a gente é ensinado na igreja de que, não se preocupe, se você não vai conseguir ser santo, você não vai conseguir ter a imagem e a semelhança de Cristo, só quando Jesus voltar. Essa é a maior cilada diabólica que existe no nosso meio. São líderes, são pessoas, são pastores, são leigos acreditar que só vai ter a imagem e semelhança de Cristo, o caráter de Cristo, a vitória completa sobre o pecado, quando Jesus voltar. Eu quero dizer para você, antes de eu ler os textos, é que na volta de Cristo, caráter nenhum é transformado. Na volta de Cristo, o que é transformado é o corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade. O corpo corruptível, na realidade, se revestir de incorruptibilidade. O corpo mortal se revestir de imortalidade. O caráter é transformado hoje, porque lá não tem como mais transformar caráter. Queridos, acompanhem comigo aí na tela. Olha o que é que diz o Espírito de Profecia. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia.
Olha que interessante, a primeira frase me chama a atenção, é que ela diz assim: vi também que muitos, são muitos e não poucos, muitos não compreendem o que deve ser, a fim de viverem à vista do Senhor sem o sumo sacerdote no santuário. Ou seja, continuando, de preto aí agora, os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Cristo. Irmãos queridos, muitos de nós não compreendemos como devemos ser, como devemos nos preparar a fim de viver à vista de um Deus Santo quando Cristo sair do santuário celestial, do lugar santíssimo, quando acabar o ministério de Cristo sacerdotal no santuário celeste. Quando a porta da graça se fechar, quando Cristo jogar um incensário sobre a terra e começarem agora as catástrofes a acontecerem no mundo, muitos acham que ainda vai ter chance, porque negligencia hoje o preparo que devemos estar atentos e nos preparar. Queridos irmãos, continuando, eu queria ler mais a continuação desse texto, Vida e Ensinos, página 81, diz assim: vi que muitos negligenciam a preparação tão necessária, esperando que o tempo de refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Olha que interessante, muitos hoje negligenciam a tão necessária preparação. E eles esperam que lá na frente, quando a chuva serôdia ser derramada na sua totalidade, porque ela já começou a ser derramada, e ela está caindo e possivelmente alguém do meu lado pode receber e eu não, possivelmente a minha esposa pode receber e eu não, por negligenciar a tão necessária preparação para estar de pé à vista de um Deus Santo. Muitas das vezes a gente acredita que é como uma vara de condão ou como um plim-plim que você está vivendo de qualquer jeito e aí Deus vem e toca uma vara, plim, seja santo, e uma vez santo, santo para sempre. E negligenciamos a tão necessária preparação que é através da oração, através do jejum, através do estudo diário, de manhã, de tarde, de noite, na palavra do Senhor, de dia e de noite, e no espírito de profecia. Queridos, e muitas das vezes eu me pego negligenciando isso e fico refletindo, eu tenho que voltar desesperadamente para os braços de Cristo, me ajoelhar, confessar os meus erros, as minhas falhas, confessar o meu comodismo, confessar o meu relaxamento, pedir a Ele que tire de mim esse poder sobrenatural, satânico, laodiceano, para que eu viva não negligenciando a tão necessária preparação para viver à vista de um Deus Santo. Continuando o texto aí na tela. Olha só, vou repetir. Vi que muitos negligenciam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar de pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo. Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus Santo. Ela diz que viu muitos no tempo de angústia sem abrigo por haverem negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério o qual precisavam para viver à vista de um Deus Santo. Quantos de nós talvez estava nessa visão de Ellen White? Será que na visão de Ellen White, onde viu muitos sem abrigo, muitos que negligenciaram a tão necessária preparação, que não foram aprovados pelo santuário celestial, por negligenciar a tão necessária preparação, será que nessa visão eu fico refletindo, será que eu estava lá na visão dela? Porque ela disse que viu muitos. Será que entre os muitos que negligenciou a tão necessária preparação e se perderam, eu estava no meio? Queridos, eu fico pensando nisso assim, pensando comigo mesmo, meu Jesus, me ajude.
Eu não quero nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Eu não quero vir para a igreja e viver um pé na igreja e um pé no mundo, ou viver negligenciando, ou não viver da maneira que deve ser vivida como um cristão. Eu não quero vir para a igreja, aceitar Jesus e continuar sendo um cristão morno, ou continuar sendo um cristão negligente. Eu quero que o Senhor Jesus me ajude, porque quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, as portas se abrem. Se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. O Espírito Santo, a chuva serôdia, ela é derramada proporcionalmente àquilo que buscamos. Quem busca muito, vai receber muito. Quem busca pouco, receberá pouco. Quem não busca, será achado em falta e deixado para trás, e se ofuscará em trevas. Continuando, queridos irmãos, olha o que é que diz aí. Vida e Ensinos, página 82. Os que se recusam ser talhados pelos profetas deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é. Olha só que engano, os que se recusam a ser talhados pelos profetas, os que recusam a advertência dos servos do Senhor, os que recusam a advertência dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, da palavra de Deus, da serva do Senhor, do espírito de profecia, eles acham que estão melhor do que pensam, né? Vem um estado de Laodiceia, o estado laodiceano sobrepõe, né? Essas pessoas que acham que já está tudo bem, diz a palavra do Senhor: sou rico, abastardo, não preciso de mais nada, porém não reconhece o seu verdadeiro estado, que é pobre, miserável, cego e que estás nu. E a testemunha fiel Cristo aos laodiceanos é: compre de mim colírio, para que vocês enxerguem. Compre de mim vestes brancas, ouro refinado. Comprem a minha justiça, comprem a minha justificação, comprem de mim a salvação. Queridos, o preço foi pago, Cristo, Ele dá de graça na realidade. Nós precisamos se achegar a Ele o mais depressa e reconhecer o nosso verdadeiro estado laodiceano e pedir a Ele: me tira, Senhor, desse estado laodiceano de mornidão. Continuando, o texto diz assim: chegarão ao tempo em que as pragas cairão, e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Perdidos para sempre. Que tristeza no meu coração. Eu fico refletindo a angústia. O Espírito de Profecia diz que é incapaz de descrever a angústia dos perdidos, a angústia daqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição e vão ver a Nova Jerusalém descer, vão ficar de fora e ver o fogo consumindo a todos. A angústia desses serão terríveis e eu fico pensando: Senhor, será que eu vou estar lá? Eu não quero estar lá. Me ajude, eu não quero estar na segunda ressurreição, na ressurreição dos ímpios. Eu quero estar na ressurreição dos salvos ou estar salvo quando o Senhor voltar vivo. Queridos irmãos, e eu fico pensando, eu não posso negligenciar a tão necessária preparação. E eu luto comigo mesmo diariamente e digo: Senhor, me ajuda. Tira de mim aquilo que não te agrada. Tira de mim o meu caráter mau e coloca o caráter de Cristo impresso em minha testa, em meu coração, em meu ser, em minha mente, em mim por completo. Me liberta, Senhor, das garras de Satanás e vem ser o meu dono. Que eu seja prisioneiro de Cristo. Que eu seja prisioneiro do Deus vivo. Que eu seja prisioneiro da presença
do Senhor, que eu sinta prazer nisso, que eu sinta amor em estar na sua presença, Senhor. E é difícil, irmãos, a nossa luta é constante, mas não podemos desistir, porque a Bíblia diz: o que perseverar até o fim será salvo. Levantando, correndo, se aproximando, clamando. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos encobertos para que não possa ouvir. Se a gente confessar os pecados, Ele diz que nos torna limpo. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar e nos ajudar a continuar nessa jornada. Continuando, olha o que é que diz aí o Espírito de Profecia, em Vida e Ensinos, página 82, continuando. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória completa sobre toda a tentação. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Queridos, para participar do refrigério, para ter o caráter, para saber se eu tenho o caráter de Cristo, eu tenho que obter a vitória sobre toda a tentação, toda tentação, sobre todo o orgulho, sobre todo o egoísmo, sobre todo o amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. E ela diz aqui: ninguém que não vença tudo isso vai participar do refrigério da presença do Senhor. Somente aqueles que vencem isso, somente aqueles que não negligenciam a tão necessária preparação hoje, é que vão estar diante da presença do Senhor, diante da presença do Cordeiro Imaculado, diante da presença de um Deus Santo. Continuando, olha o que é que diz aí. Deveríamos, portanto, estar-nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e unicamente entre santos, seres santos, poderão morar em sua presença. Deus é santo. E para viver na presença de um Deus santo, não devemos negligenciar a tão necessária preparação para o fim hoje, irmãos. Hoje. Porque lá na frente, quando corrermos como as virgens nécias, as portas serão fechadas. E a voz que ouviremos é: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Nós devemos viver a presença de um Deus santo hoje e lutar para obter a vitória completa sobre o pecado hoje, pelos méritos de Cristo, pelo poder de Cristo. A Bíblia diz o quê? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completar. Ele vai completar. Ele não vai nos deixar à toa. Ele não vai nos abandonar, a não ser que a gente não queira saber mais dele. Mas se a gente se esforçar, correr para os braços de Cristo, para os pés de Cristo, Ele estará do nosso lado, porque Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar do nosso lado, nos ajudando a prosseguir e a viver de maneira santa, irrepreensível e imaculada, para estarmos de pé na presença de um Deus santo. Eu queria ler alguns textos da Bíblia e você acompanhe comigo aí, olha o que é que diz aí. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Olha o que é que diz aí. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, nós devemos ter em mente que devemos ser santos para viver na presença de um Deus santo. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira. Da mesma maneira.
Se Deus nos chamou para ser santo, é porque é possível ser santo. Continuando, olha outro texto aí, Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá quem? O Senhor. Somente seres santos vão ver ao Senhor. Continuando, Apocalipse 22:11. Continue o justo a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Continuando, Efésios 4, 22, 23, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Estudando a verdade, meditando na verdade, vamos viver em santidade. Continuando, 1 Tessalonicenses 3,13. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Queridos, 1 Tessalonicenses 4,7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Continuando, Mateus 5,8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Queridos irmãos, nós temos uma compreensão de que ser santo é ser separado para a obra, ser santo é ser separado do mundo, e a visão de ser santo é ser separado para fazer coisas religiosas, coisas bíblicas. Eu tenho um conceito diferente do que é ser santo. O meu conceito de ser santo não é apenas o significado literal da palavra, ser separado para coisas religiosas. Mas o ser santo que eu enxergo na Bíblia é ser irrepreensível, ao ponto de alguém olhar e dizer e não ver como nos prender. Lembra que tentaram prender Daniel de todas as maneiras? Não conseguiram. Daniel foi irrepreensível em tudo que fazia. Os inimigos tentavam acusá-lo de alguma coisa, mas não conseguia, porque Daniel era irrepreensível, era santo. Tinha o caráter de Cristo. Jó. Os amigos de Jó passaram uma semana observando Jó, tentaram de todas as maneiras achar um erro em Jó e não conseguiram. Porque Jó era íntegro, justo e reto, um homem santo, irrepreensível. Cristo, sem pecado, irrepreensível. E todos aqueles que querem ir para o céu devem hoje não negligenciar a tão necessária preparação e lutar para ser irrepreensível à vista de um Deus santo e à vista de todo mundo, para dar testemunho de que Cristo venceu como homem e é possível ter o caráter semelhante ao dele antes da porta da graça se fechar e obter a vitória completa sobre todo o pecado. E para isso, nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para o eu, morrer para a carne e nascer para o reino de Deus. Colossenses 3 diz, se já fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive, e não nas que são aqui da terra. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que a gente possa se preparar para o fim, que está às portas, que está à nossa frente, que está diante do nosso nariz, que está diante dos nossos olhos, que está diante dos nossos próximos passos, que está diante dos próximos anos. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nos ajude, Senhor, a sermos santos como o Senhor é santo, a não negligenciar a tão necessária preparação. Tira de nós, Senhor, o caráter maligno e nos dá o caráter de Jesus. Nos dá o caráter semelhante ao do Teu Filho amado. Nos fortalece e não nos abandone, não nos lance fora, mas que a Tua mão, que não é encolhida, possa nos alcançar e nos salvar diariamente para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe a todos que esteve até aqui assistindo esse vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre
a sacudidura que começou em nossa igreja e o vídeo vai ser muito forte, vai ser muito tremendo, vai ser um vídeo muito poderoso. Você vai entender a realidade do que se deve ser falado. Você vai entender a realidade da situação do mundo cristão como um todo e da nossa igreja, a qual eu e você somos membros. Você vai entender que coisas horrendas e terríveis já estão acontecendo em nosso meio e que precisamos trovejar, pregar e tocar as 3 trombetas contra isso, as 3 mensagens angelicais. Precisamos hoje, o mais depressa possível, fazer isso. Que Deus abençoe. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e você deixa um comentário aqui embaixo, eu leio todos e eu vou estar curtindo, comentando lá. Deus abençoe poderosamente. Tamo junto, até o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos.